O tema de hoje é chamado a discípulos. Todos nós, gente, somos chamados a discípulos. Todos nós somos chamados a discípulos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu chamo a todos. E discípulos e apóstolos. Chamado a discípulo é uma coisa. Todo mundo é chamado a discípulo. A Bíblia diz, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos vocês, todos nós, todas as nações, ela é convidada a ser discípulo do Senhor. Mas nem todas passam na prova, nem todas aceitam, nem todas querem, nem todas vão ser discípulos. O segundo é discípulos e apóstolos. Quem é o discípulo? Discípulo é aquele que passou na prova, é aquele que aceitou o chamado e é aquele que está sendo ensinado assim como vocês. Significa que nós estamos ensinando, preparando vocês para a grande missão de Deus aqui na Terra. Que talvez tenha algum que ainda não tenha caído a ficha. O que é que eu estou fazendo no discipulado? Só participando, mas Deus tem algo muito grande para você. E apóstolo? Apóstolo são os discípulos quando eles estão preparados. São os discípulos quando eles aprenderam tudo aquilo do Evangelho de Deus e ela já tem o gozo completo, que é a sabedoria do alto, conhecimento sem limite e virtude e poder. Então é isso que nessa noite nós vamos narrar nesse texto, no epígrafe dessa leitura de hoje. Todos são chamados a discípulos, mas primeiro serão provados. No livro aqui de 1 Timóteo 3,10 diz, primeiro estes sejam provados, depois sirvam se for irrepreensível. Nesse versículo nós podemos ver porque Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí nós podemos perceber que Deus, ele prova aquele que ele muito ama, ele prova aquele que ele recebeu como filho. Então ele quer ver a nossa atitude de cristão, se vamos fazer aquilo que lá em Mateus diz, Mateus 6, versículo 33, que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida é um acréscimo, a nossa vida aqui na terra é um acréscimo, o nosso trabalho é um acréscimo, a maneira de se vestir é um acréscimo, tudo nessa vida é um acréscimo. O que tem que estar em nosso coração é a presença de Deus, é Deus na nossa vida, porque nós sabemos que foi Deus quem fez tudo o que se move sobre a face da terra, inclusivamente nós, e o ar que respiramos, não é verdade? E o fôlego de vida que temos. Devemos sempre ser gratos com Deus a todos os momentos, porque Ele nos deu a vida. É precioso esse dom que Deus nos deu. Aí em 1 Timóteo nós vemos, primeiro estes sejam provados, depois sirvam se for irrepreensível. Se essas pessoas forem irrepreensíveis, quer dizer, pessoas que não voltaram atrás, pessoas que não precisam de estar sendo chamado a atenção, pessoas que realmente elas dedicam o seu tempo e o seu coração à obra do Senhor. Por isso Jesus falou em Mateus 22:14, porque são muitos chamados e pouco os escolhidos. São muitos, todas as pessoas. Deus ele chamou a todos nós a sermos salvos. Agora a escolha é nossa, se queremos ser discípulo ou não, ou se queremos ficar fora do reino. É uma escolha nossa. Ninguém pressiona ninguém, Deus não pressionou ninguém. Então é uma escolha nossa, né? Quem aceitar o chamado tem que aceitar as condições do chamado. Exemplo, os jovens que seguiram a Jesus, o jovem rico. Vamos contar esses dois exemplos para que vocês possam entender melhor. Com certeza, ia 3 jovens com Jesus e estava sendo chamado a discípulo. E o primeiro jovem disse a Jesus, Senhor, eu hei de segui-lo sempre. E Jesus disse, as aves do céu têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o primeiro jovem foi embora, deixou Jesus. O segundo jovem, Jesus disse, segue-me. E ele disse, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus disse para ele, deixa que os mortos enterrem os mortos. Vem e segue-me. O jovem foi embora, não passou na prova de discípulo. E Jesus disse para o terceiro, agora jovem, vem pelo menos você e siga-me. E o jovem disse, sim senhor, hei de segui-lo sempre. Mas deixa eu me despedir dos meus familiares, bem aqui a casa, bem pertinho. Deixa eu me despedir dos meus familiares. E Jesus disse,
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando nós largamos tudo para servir a Deus, nós não podemos olhar para trás. O chamado de Deus é exclusivo. Deus tem que estar em primeiro lugar nesses momentos em que Ele falou, nesses momentos em que Ele disse para aquele jovem, deixa que os mortos enterram os mortos. Ele estava dando vida eterna àquele jovem, ele estava chamando aquele jovem a discípulo, vem e segue-me. O último também que vai pedir para se despedir da família. Olha, os discípulos que aceitaram Jesus, lá no Mar da Galileia, que estavam pescando, a Bíblia diz que eles largaram imediatamente as suas redes e a seguiram Jesus. Amém? E devemos perceber aqui que aceitar o chamado, temos que aceitar também, as condições do chamado.